Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lorival, faço parte ali da comunidade cristã no Brasil, conhecida como Nova CCB, onde está ali à frente nosso irmão Isaías como ancião ali na frente daquele ministério. E também estou lá fazendo parte também como ancião ali junto com os irmãos. No meu objetivo aqui no canal do YouTube é levar a mensagem da Palavra de Deus e falar também do Projeto Resgate. Projeto esse que eu já faço um convite a você que por um motivo ou outro esteja afastado da reunião cristã. Você é muito importante para o Senhor Jesus. Venha congregar conosco, fazer uma visita cristã, será bem recebido, né? Em nome do Senhor Jesus. Não importa o ministério que você pertencia, o que importa para nós é que você é nosso irmão em Cristo, né? Jesus vem buscar, não vem buscar a comunidade, como não vem buscar a placa, né, da sua denominação, vem buscar aqueles que creram no Senhor Jesus, né? Então você é meu irmão, não importa o ministério que você esteja servindo ao Senhor, mas se você sentir alegria nesse convite, venha nos visitar. Eu queria deixar uma mensagem aqui da palavra, irmão. Era uma mensagem muito falada nas igrejas. Eu vou ler até uma certa parte, depois eu continuo na explicação da mensagem. É o filho pródigo, irmão. Né? Essa passagem, acho que deve ter mais... Está em Lucas 15, versículo 11 a 32, e diz assim: disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: ó pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Irmão, até aqui a explicação que o irmão conhece, a parábola do filho pródigo. Esse moço era o mais novo daquele pai, e ele teve o desejo dele cumprido, que era ter os bens em vida, né? Que geralmente, irmão, alguém recebe uma herança, né? Normalmente o certo é quando o pai falece, né? A mãe, né? Aí recebemos lá os bens, porque quem herda é os filhos. Como você também vai herdar um dia os bens com o qual Deus tem prometido, né? Só que o processo é diferente. Vivemos nossa vida e quando padecemos, né, receberemos de Deus essa herança, porque Deus é espírito, irmão. Não tem como você, de uma forma humana, receber essa herança. É diferente esse processo. Mas vendo essa história, a gente lemos que esse rapaz, ele gastou tudo que tinha, irmão. Pegou o pai deu a herança para ele, logo em seguida, porque ele já tinha planejado, irmão. Amados irmãos, muitas vezes as pessoas não entendem. O pecado, ele é trabalhado de forma consciente e de forma inconsciente. A forma consciente, irmão, é aquela quando a pessoa arquiteta, né, planeja e executa. E é inconsciente. Muitas vezes você está sendo preparado para o pecado que vai se tornar consciente. Um dia ele está no papel, na mente da pessoa. Como isso acontece? Muitas vezes, irmão, conselhos. Às vezes um amigo, né? Ou está aí na igreja, ou o colega fala assim: irmão, vamos passear, vamos numa balada, vamos divertir. Não, tem que servir a Deus, ir para a igreja. Isso é bobo, rapaz, isso é novo, né? Você é nova, moça bonita, moço, né? Vamos nos divertir, vai ser legal, vai estar fulano, ciclano. Então, aí a pessoa rejeita, fala: não, tem que ir para a igreja. Aí outro dia vem outro convite. Aí chega um dia que ele está meio para baixo, triste, provações ou perseguições. Ele acha: como é que pode estar uma vida cristã desse jeito? E ele está indo lá, porque tem um tempo de martírio, né, meu? Tem gente que tem tempo, irmão, que você vai para a igreja, parece que está tudo
errado. Não é que está dando errado, é que você não está entendendo. Quando o tempo de sofrimento, você tem que buscar mais a Deus. E as pessoas não buscam. E tenta se culpar ou culpar a Deus. Aí que quando aparece esse convite, naquele momento ele sai e vai com os colegas. E vai para o mundo. Aí aceita um convite, 2, 3, 4, 5. Quando vai ver, já não tem mais aquela força, né? De estar ali na reunião cristã. Esse aparta e vai para o mundo, como os irmãos falam, né? E foi assim, aquele jovem pegou tudo que ele tinha, ele foi para o mundo. E lá no mundo, ele se divertiu, né? A palavra conta as baladas que ele estava ali, né? Hoje tem umas baladas que todo mundo conhece. Mas naquele tempo lá, né? Ele aproveitou que estava rico e foi se divertir. E se divertiu, e gastou, e tinha muito amigo. Quando você está bem, todo mundo é teu amigo. Quando você está bem, todo mundo quer estar do teu lado. E assim foi ele. E ele gastou com as meretrizes, as mulheres sorriam para ele, e ele já gastava, até pegava o dinheiro, se importava, que estava rico. E a riqueza dele foi diminuindo, a chegar a um ponto que ele ficou em estado lastimável. Os amigos fugiram, as amigas fugiram, as prostitutas não querem mais ele, porque senão uma pessoa derrotada. Esse mundo aqui, material, irmão, ele é movido pelo dinheiro, pela ganância. Se você quer viver segundo a carne, você tem que ter dinheiro, né? Então, o dinheiro acabou os amigos, né? Acabou as pessoas que o abraçavam, né? O beijavam, né? Dizia que ele era o melhor amigo, e os amigos fugiram. E ele caiu naquela realidade. Ele caiu. E realmente ele se tornou uma das piores pessoas que tinha. Mas ele ainda tinha coisas boas guardadas na mente dele. Ele começou a lembrar dos bons tempos. Ele começou a lembrar do tempo que ele ia, que ele estava lá para cuidar das coisas do pai dele, né? Com os empregados, como ele era honrado pelos os empregados, o respeitavam, é o filho do patrão, ele tinha honra, as pessoas o respeitavam, né? E talvez você está numa situação dessa, talvez está lembrando, puxa, quando eu ia lá, dependendo do ministério, irmão, eu cantava louvores, era levita, eu era músico lá na igreja, na orquestra, né? Eu ia nas reuniões, eu restava, era auxiliar. Ele começou a lembrar dos bons tempos, como muitos que se afastam da fé cristã, começam a se lembrar dos tempos bons. Poxa, meu problema hoje fosse aqueles do passado, eu nem ligava, porque ele sentiu o outro lado da moeda, ele sentiu uma prova mais dura, que é estar longe da presença de Deus. Então, a minha intenção aqui com essa mensagem é falar que você está longe de Deus, mas Deus nunca esteve longe de você. Ele nunca te abandonou. Ele nunca se apartou. Ele nunca desprezou você, você que desprezou. Aqui está dizendo que ele desprezou, que ele foi usufruir daquilo que ele achava que era direito dele. E muitas pessoas, por anos foi atentado, por anos foi seduzido, e um dia cedeu, igual que esse moço cedeu. E hoje talvez você reconheça que boa parte você errou. Algumas pessoas na sua trajetória de vida cristã são responsáveis sim de algumas coisas que aconteceu com você, mas o maior responsável de tudo é você mesmo. Você tem que reconhecer isso. Mas aquele irmão falou isso, aquela irmã falou, tudo bem, isso acontece na vida cristã, mas a atitude de se afastar de Deus foi sua. E aquele jovem, ele lembrou disso aí. E ele falou, vou para a casa do meu pai. Nem que ele me receba como um empregado dele, porque o empregado dele tem mais dignidade do que eu, que estou aqui. Eu prefiro ser um empregado do meu pai, que ele não me reconheça, mas esteja lá. E ele voltou. Ele não sabia o que ia acontecer. Será que meu pai vai receber? Será que se eu voltar lá, como é que vai ser? Vamos desprezar? Vamos expulsar? Ele passou uma guerra, irmão. Mas eu mesmo assim eu vou lá, eu falo para ele, trata como empregado, não tem problema. Ele já estava arrependido, irmão, porque uma coisa que Deus se agrada da gente é quando nós nos arrependemos e reconhecemos o nosso erro. E ele reconheceu, irmão, ele aceitava a punição. E quando ele gritou lá, chegou, pai, peguei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de chamar meu filho. O coração do pai
derreteu, irmão. A dureza, aquilo que tinha no pai, ele falou, nossa, esse não é mais aquele meu filho que saiu orgulhoso, humilde, né? Olha a situação dele, arrependido, e o pai o abraçou, o beijou, e o aceitou de volta, porque ele viu a transformação no caráter dele, a mudança, o comportamento, né? Então, ali já não havia mais motivo de uma ira contra lá, uma revolta, qualquer coisa nesse sentido, porque houve uma humilhação. A humilhação quebra tudo isso, irmão. Porque aquele orgulho, tudo que tinha, não tem mais motivo para aceitar aquela situação do filho. E ele o abraçou e o recebeu de volta. Muitas vezes você fala assim, mas eu sou recebido, mas muitos olham de lado. Muitos, eu voltei para a igreja, mas muitos ficam me reparando, muitos ficam me julgando, muitos ficam me criticando. O rapaz mais novo, ele também não foi aceito pelo irmão dele mais velho. Aquele que cuidava das coisas do pai, aquele que estava no campo, quando chegou, falou assim, ó, o que está acontecendo aí? Ah, você não sabe, teu irmão voltou, e teu pai matou um beijo cevado, vai fazer uma festa. O seu pai está contente, alegre, porque ele voltou são e salvo. Aquele irmão dele não aceitou, né? Não quis ir ter com o pai, não quis entrar na casa, não aceitava aquela situação. Mas pai, eu sempre cuidei das tuas coisas, sempre te honrei, sempre respeitei. E bem esse meu irmão que fez de tudo que é errado, e tu recebe com essa alegria, faz festa. E eu? E o pai falou, ô filho, tudo que eu tenho é teu. Você quer fazer festa, faz todo dia com teus amigos, não é problema. Porque você está debaixo da obediência. Mas esse teu irmão havia perdido, eu achei, havia morrido e reviveu. Então, meu irmão, quando Deus tem misericórdia de alguém, quando Deus abraça alguém, quando Deus perdoa alguém, não se revolte. Não fique indignado porque aquela pessoa que errou, aquela pessoa já está ainda, ela está em sofrimento, ela está esperando ainda, ela consome a misericórdia do Pai, mas conseguir a misericórdia de um irmão e de uma irmã é a coisa mais difícil que tem no mundo. Você acredita? Deus que é maior que você, Deus que é superior a você, ou perdoou, ou recebeu, mas você não recebe. Então existe um grande problema. Existe 2 filhos pródigos. Um que perdeu tudo e foi para o mundo, errou, pecou, e um que anda a vez obediente a Deus. Tem de tudo, mas é um filho perdido. Um filho que está entregue ao rancor, à ira, ao orgulho, outras coisas mais, porque não consegue amar o próximo. Porque o mandamento de Jesus, ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar o teu irmão que se arrependeu é difícil. Você fala que ama a Deus, mas não cumpre o 2º mandamento, que é amar o teu próximo, o teu irmão, mais ainda o teu irmão que está arrependido. Dê uma chance para aquele que volta, irmão. Não julgue. Se você não pode ajudar ele, se ele está morrendo afogado, você não pode salvar ele, não atira pedras, não empurra do precipício. Deixa Deus fazer a obra, deixa Deus julgar e sentenciar. Se é de Deus, vai permanecer, meu irmão. Se não é de Deus, o vento vai levar. Fique em paz. Gostaria de encerrar essa mensagem lendo essa passagem muito linda, muito maravilhosa, e cada um de vocês reflita. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, que começou a padecer necessidade, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantando eu
Irei a ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti por onde, pondo-lhe um anel e uma sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-os. E comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era que lhe disse: Veio teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele, mas respondeu-lhe e disse: disse ele ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com meus amigos. E vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Então, meu irmão, alegre-se pelo filho pródigo, alegre-se pelo irmão que se desviou, ainda que você sinta indignação, ainda que você acha que não é certo, mas Deus, que é acima de nós, ou perdoou, quem somos nós para ir contra Deus? Então, abrace, deixe, o tempo dirá se você tem razão ou se Deus tem razão. Eu creio que aquele que se arrependa mesmo, que se arrependeu, a razão será de Deus. Agora, aquele que estão fingidos, irmão, não permanece. Logo seus frutos aparecem. Deus abençoe a todos e todos ficam na santa paz de Deus. Compartilhe e divulgue esse vídeo em nome de Senhor Jesus, irmão. Deus abençoe.